Muito bem, deixa eu mostrar então aqui para você algumas melhorias no gerador de código, tá? Estava aqui gerando algumas classes, né, para o PHP, para o Node, já mostrei para os colegas do Delphi, que agora tem uma pasta controle, onde todos os controles são gerados, todos os models estão gerados separados, os services também, além de ele gerar os arquivos em cada uma das pastas referente à tabela. A mesma coisa acontece com o Java, tá? Mesma coisa acontece com o PHP, né? Tem o controller, o model e o service em cada uma das pastas, também com as tabelas. Mesma coisa acontece com o C#. Com o Node também acontece o mesmo esquema, tá? No entanto, o Node, né, o projeto do Node, ele já fica com todos os arquivos dentro da sua própria pasta. Então, está separado aqui, mas não tem lá tanta serventia no nosso caso, tá? Daí, né, apareceram aqui alguns requisitos quando eu estava gerando os arquivos, né? Porque para gerar os arquivos nós temos que chegar aqui no navegador, deixa eu executar aqui o gerador. Então a gente tem que chegar lá no gerador, tem que colocar a linguagem e a tabela. A linguagem e a tabela. Daí ele vai gerando para cada tabela os arquivos daquela tabela, né? Então, como eu estava gerando os arquivos do cadastros, aqui, ó, que são várias tabelas, né? Então isso passou a ficar bem custoso, moroso, né? Para cada tabela, gerar o arquivo, daí ele via aqui, criava a pasta com aquele arquivo, né? Com os arquivos daquela tabela, e também criava os arquivos em cada pastinha separada, tá? Muito bem. O que é que eu fiz então? Né? Normalmente a gente faz assim, ó, eu vou apagar aqui os arquivos do Node, por exemplo, tá? Aí vai ficar limpo aqui. Prontinho. Daí a gente vem aqui, né? Daí coloca lá. Coloca o host 3000 Node banco. Tá? Aí ele vai lá, ó. Gera o banco, ok? Com os arquivos dele. E no caso do Node, ele também está separando lá o controle na sua pasta, os models na sua pasta, o módulo na sua pasta e o service na sua pasta, tá? Como eu mencionei, no caso do Node, isso não tem muita serventia, né? No caso do Node, inclusive, eu já estou salvando a pasta com o mesmo nome que nós vamos usar aqui, ó. Dentro de cadastros, por exemplo, ó, banco, o nome da pasta é banco minúsculo, né? A pasta banco agência, ó, como é que ela fica? Quando eu chamar aqui banco agência, a tabela banco agência, ele vai salvar aqui, ó, banco agência, tá? Então é só a gente vir aqui, copia a pasta banco agência, cola aqui dentro e tá valendo, tá? Detalhe, né? Você sempre vai observar esse detalhe aqui, ó. No caso do banco, o que é que nós precisamos para gerar o banco? Nós precisamos do controle, da entity, do módulo e do service. E o banco aqui foi gerado ainda com o banco agência. Mas eu estou criando uma tela mestre detalhe com o banco e banco agência? Não. Então eu removo esse banco agência antes de copiar, tá? O gerador ele vai gerando classes a mais, dependendo da tua necessidade, né? Banco agência veio também com o banco conta caixa. Eu estou criando uma tela mestre detalhe com banco agência e banco conta caixa? Não. Então eu pego, tiro o banco conta caixa e copio apenas a pasta banco agência com os 4 arquivos que ela precisa, tá bom? Muito bem. Daí, né, para gerar todo mundo aqui, ó, imagina, aí eu tinha que ir lá, agora é o banco agência, o banco conta caixa, banco conta caixa. Aí ele gerava lá o banco conta caixa, aí eu copiava aqui os arquivos, colava lá, certo? Aí depois é quem? Agora é o cargo. Aí tinha que vir aqui, cargo, opa,
cargo. Daí ele gerava lá a pasta cargo e por aí, tá? Então, um trabalho meio demorado, né? O que é que eu fiz? Então, vou apagar novamente. Eu criei uma outra rota aqui, ó, chamada linguagem, que recebe a linguagem e pode ou não receber o módulo, tá bom? Daí ele chama o método gerar tudo, ó. Essa que recebe a linguagem e o nome da tabela e pode receber o módulo para o Java, chama o gerar fontes. Então lá no controller, vou pressionar F12 para a gente ver quem é esse gerar tudo, tá? O gerar tudo, ele faz basicamente a mesma coisa que faz o gerar fontes, tá bom? Eu copiei e colei o código. Você vai ver que tem bastante código repetido aqui, que dá para melhorar. Mas por enquanto eu vou deixar o código repetido para você entender como é que funciona de uma forma e como é que funciona de outra maneira, tá? Lógico que depois nós podemos melhorar isso daqui e deixar um código só, deixar esse bloco de código que está gerando numa procedura diferente, num método diferente, né? Daí a gente chama esse método a partir desses outros dois, tá? Mas a principal diferença aqui é a seguinte, olha. Nesse outro que eu mando apenas a linguagem, ele vai fazer o seguinte. A primeira coisa que ele vai fazer é consultar a lista de tabelas. Ó. Daí ele vai fazer um laço na lista de tabelas, tá? E para cada tabela, ele pega o nome da tabela aqui, para cada tabela ele vai gerar os arquivos, tá? Então ele vai fazer tudo de uma vez só, né? Lá em cima, nós recebemos o nome da tabela na requisição. Daí pegamos aqui o nome da tabela, verificamos qual é a linguagem, né? Primeiro a gente verifica se aquela tabela existe, constando a lista de campos, né? Daí a gente verifica se a linguagem que o usuário mandou é uma linguagem ok. Se for, a gente chama o gerar arquivos e gera os arquivos para aquela tabela, tá? Esse de baixo faz algo similar. No entanto, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é verificar se a linguagem está ok. Se não tiver, ele já manda um erro. Pronto, já mata aqui o procedimento, né? Se ele passar aqui, ele vai pegar a lista de tabelas. Pegou a lista de tabelas? Pegou. O que é que ele faz então? Faz um laço na lista de tabelas que retornou aqui, ó. Tá? Para cada tabela que ele encontrar então aqui no laço, ele vai verificar qual é a linguagem que eu estou trabalhando e vai chamar o método para gerar os arquivos. Ou ele vai gerar para o C#, ou vai gerar para o Delphi. Enfim, ele vai fazer um laço em todas as tabelas e vai gerar todos os arquivos. Daí como é que isso funciona? Veja que eu estou em execução. A minha pasta Node aqui, ó, ela está vazia, não tem nada, né? Daí no lugar de eu mandar Node e a tabela, eu vou mandar apenas Node, tá? Então veja. A gente espera 2 segundos e ele gerou aí, ó, os arquivos para todas as tabelas. Então, quando a gente vier aqui, ó, tá aí todo mundo. Tá? Fica mais rápido de fazer assim, né? Daí o que a gente precisa fazer? Você seleciona o que você quer, copia, vem aqui e cola, tá? Lembrando que ele está gerando aqui os arquivos, inclusive lá da galera do financeiro, ó, que vai ficar numa pasta diferente. Nós vamos criar aqui uma pasta financeiro, né, para a gente separar o módulo cadastros do bloco financeiro, tá? Então essas pastas do financeiro, elas vão ficar dentro de uma outra pastinha lá no Node, tá bom? Mas enfim, você entendeu qual é o esquema, né? Ele gera tudo rapidamente, tá? Se quiser gerar o do C#, eu vou apagar todo mundo do C# aqui. Daí eu só ir lá no navegador. No lugar de Node aqui eu vou colocar C#. Deixa ele terminar de apagar. Pronto, apagou. C#. Dei o Enter. Espera lá 1, 2, 3, aí uns 5 segundinhos, 10 segundos no máximo. Ele gera todos os arquivos. Ó. Tá? Vamos ver para o Delphi. Vou apagar os arquivos aqui de dentro da pasta Delphi.
E vai funcionar, né? Porque é um laço, ele faz um laço naquele mesmo procedimento que a gente já está utilizando, tá? Então ele está fazendo a mesma coisa, só que agora num laço com o nome de todas as tabelas, tá? Então tá aí, apaguei os arquivos do Delphi, venho aqui, ó, Delphi, espera lá 1, 2, 3, 5 segundos e ele já gera todos os arquivos aqui para mim, tá bom? Vamos ver no do Flutter. No Flutter você sabe que ele gera bastante coisa, né? Ele gera os modelos, os services e os view models separados para facilitar para a gente, né? Daí para cada tabela ele gera as classes normais e gera as classes mestre e detalhe, é bastante coisa, né? Então vamos lá, deixa eu apagar todo mundo aqui da pasta Flutter. E aí eu vou vir aqui, vou chamar Flutter. Só aguarda ele apagar, ele está apagando 775 arquivos lá, tá? Aliás, mais ainda, né? 1137 itens. Que é a velocidade, 775 itens por segundo, né? Pronto, apagou. Venho aqui então, ó, dou um Enter. A gente aguarda um pouquinho, alguns segundos, e tá aí. Ele gerou todos os arquivos do Flutter aqui pra gente, tá bom? Ok, daí tem uma outra novidade, né, que aparece aqui para o Node e para o PHP, tá? Que depois você pode fazer para os outros também, caso você sinta necessidade. Deixa eu mostrar o do Java tem uma coisinha diferente, vou apagar os arquivos do Java. No caso do Java nós temos que passar o módulo, né? Senão ele não gera lá o nome do módulo, tá bom? Eu dei uma sugestão para você colocar esse nome do módulo, pode ser no ID, lá no modelo, no der, né? Pode ser no ID, já que a gente não coloca nenhum objeto no ID, ou pode ser no comentário da tabela, tá? Tem alguns colegas aí que estão colocando o módulo do Java no comentário da tabela, você pode fazer assim também. Bom, então aqui, ó, nós passamos Java, cadastros, e aconteceu um problema, né? Está dizendo que a tabela cadastros não existe. Por que que isso aconteceu? Veja só, eu tenho aqui uma rota que ela recebe a linguagem e o módulo é opcional, tá? Então se eu passar apenas a linguagem, funciona de boa, tá? Agora, quando eu passo a linguagem e o módulo, ele vai cair primeiro aqui, ó, na linguagem e no nome da tabela, tá? Então essa rota está em colisão com essa daqui, tá bom? Para evitar isso, eu vou alterar essa rota aqui, ó, colocando aqui o seguinte: gerar tudo. Daí a linguagem e o módulo. Vamos ver se vai funcionar. Vou pressionar F5. Vou pegar aqui PHP. Vou apagar tudo do PHP. Ok. Daí já foi iniciado aqui. Agora, ó, no lugar de eu colocar apenas a linguagem, né, eu quero PHP. Eu vou colocar aqui um gerar tudo barra PHP. Deu problema também. Por quê? Porque ele também entrou em rota de colisão, né, com outras rotas aqui, tá? Então, para evitar logo isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar gerar todos arquivos. Depois você pode arrumar essas rotas aí de uma forma melhor, né, como nós fizemos lá nos demais servidores, tá? Como são poucas rotas aqui, não tem nenhum problema da gente fazer assim. Depois a gente faz também a interface gráfica e passa a rota direto pela interface gráfica, tá? Então vai ficar gerar todos os arquivos, daí a linguagem e o módulo, tá? Vou pressionar F5. Nós vamos gerar primeiramente para o PHP e depois para o Java. Os dois estão com as pastas vazias, tá? Vamos aguardar ele executar aqui. Pronto. Tá indo, pronto. Então vamos aqui, ó. Gerar todos arquivos PHP. Ele vai gerar pra gente todo mundo ali, ó. Tá aí. Já retornou, já gerou todo mundo aqui.
No caso do Java, eu chamo gerar todos os arquivos Java mais o módulo, né? Cadastros. E tá aí. Também já gerou todo mundo para o Java, tá? Gerou para o PHP, gerou para o Java, ok? Muito bem. Daí aqui no caso do PHP e do Node, tá? Você vai ver que na pasta principal, deixa eu ver onde é que ele salvou. Ah, ele não salvou ainda porque são outras rotas, ó. Aqui no Node na pasta principal e no PHP também na pasta principal, nós vamos gerar outros dois arquivos, tá? No caso do Node, a rota é essa daqui, ó. Laço, tabela, Node e aí o módulo. E o que é que ele vai gerar aí? Bom, é que lá no Node, no projeto do Node, nós temos uma lista de arquivos que ficam, deixa eu ver onde é que se encontra, aqui, ó. Entities exports, então todas as entidades que aparecem na aplicação precisam ser inseridas nesse arquivo aqui, tá? E o outro, deixa eu ver onde é que ele está, dentro de cadastros, aqui ó, cadastros module, tá? Todos os módulos referentes ao cadastro ficam aqui dentro. Primeiro os imports do módulo, né, de cada módulo, e aqui os módulos dentro desse array de imports aqui, tá? Porque no Node, né, na classe principal dele, acredito que nessa app module aqui, ó, você tem que informar aqui todos os módulos da aplicação, tá bom? Então agora como é que a gente faz aqui no Node? A gente coloca primeiro os imports aqui dos cadastros num arquivo separado, que é o cadastros module. E aqui no module da aplicação principal, a gente só importa o cadastros module, que já tem todos os módulos do cadastro, tá? Quando nós fizermos o financeiro, dentro da pasta financeiro, nós vamos ter um arquivo chamado financeiro module, que vai ter todos os módulos, né, os arquivos módulo que estão aqui dentro. Ó, cada um deles tem um módulo. KNAI module, colaborador module, contador module, tá? Então todos esses caras aí estão inseridos dentro desse cadastros module aqui, ó, tá bom? E todos eles, né, como estão inseridos aqui, basta que eu venha no app module e coloque o cadastros module aqui. Pronto. Só que fazer isso daqui dá um certo trabalhinho também, né? Colocar todos esses imports aqui, colocar toda essa galera aqui. O que é que essa rota aqui vai fazer? Ó? Ela vai gerar o código para ser colado dentro desse arquivo e dentro desse arquivo aqui, tá bom? Só que ela vai gerar o código para todas as tabelas, tá? Você então tem que apenas selecionar as que você deseja e colar aqui, tá? Então, lá eu tenho lá as tabelas do cadastro e do financeiro. Você vai ver que esse arquivo ele vai ser gerado com os imports do cadastro e do financeiro. O que é que eu preciso fazer? Abrir o arquivo, copiar só os imports do cadastro, né? No caso aqui os exports do cadastro, e colar aqui dentro, tá? É para facilitar a nossa vida. Então, como é que funciona? Você chama lá laço, tabela, node e o módulo que você quer. Ó. Então, você vem aqui, laço, tabela, node e o módulo que eu quero agora. Eu quero o módulo cadastros. O que ele vai fazer então? Dentro do Node, ele vai gerar o arquivo. Ó. Na verdade, ele está gerando dois arquivos, tá? Um para as entidades. Tá aí as entidades, ó. Ok? Então, você vai copiar essas entities aqui e vai colar dentro de entities exports, tá? No caso das entidades, nós temos apenas um entities exports lá no Node, tá? Então, você copia e cola todo mundo lá no entities exports, tá? E o Node Exports Module, Node Modules Export, nós temos lá, ó, primeiramente os imports dos módulos e depois todos os módulos aqui nesse array de imports, né? Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar quem é de cadastros
e vai colar dentro do cadastro módulos aqui, tá? Ok, daí você quer agora gerar o do financeiro. Veja que ele gerou aqui, ó, com cadastros. Quer gerar o do financeiro? Vem aqui, passa o módulo financeiro. O que ele vai fazer? Ele vai gerar de novo todo mundo, ó, só que agora com o financeiro aqui no caminho. Daí o que é que você faz? Você seleciona apenas quem for do financeiro. Vem aqui, copia isso daqui e cola no arquivo financeiro.module.ts que vai existir lá no Node, tá? Então é isso, para facilitar a nossa vida. Como é que funciona isso daqui? Veja, ele está chamando o gerar arquivos laço tabela Node. Esse método está dentro de tabela controller. Esse método ele chama o gerador Node. O gerador Node agora ele tem o gerar arquivo tabela laço tabela dentro dele, ó. Esse método está lá no finalzinho, tá aqui ele, tá? Esse método então, ele abre dois templates, primeiramente o template das entities, depois o template dos modules. Então você está recebendo outros dois templates aí para o Node. Ó, tem o template aqui das entities, só com os imports, tá vendo? Para ele substituir. E tem os templates dos modules, com os imports e com os módulos lá dentro do array de imports, tá bom? Muito bem. Daí por conta disso, né, dentro de Node, aqui ó, nós temos um template para os módulos, para as entities no caso, né, onde ele faz um laço aqui na lista de tabelas, ele vai substituindo, colocando lá os exports, ó, com o nome da classe, o módulo, o nome do arquivo, tá? E eu tenho um para os módulos, onde ele também faz um laço na lista de tabelas, aí ele monta lá os imports e monta os módulos embaixo, tá? Basicamente a mesma coisa que a gente fazia anteriormente, né? Só que aqui ele está fazendo um laço em todas as tabelas, tá bom? A mesma coisa acontece com o PHP. Lá no PHP, nós temos algumas relações lá, com base nas tabelas, tá? Aqui no código do PHP, ó, eu tenho que colocar aqui uns includes para os controllers, tenho que colocar uns includes para os models, todos os models aparecem nesse arquivo aí, tenho que colocar uns includes para os serviços, para os services, tá? E além disso, no PHP, eu tenho as rotas, tá aqui, ó. Ok? Então, para cada tabela eu tenho que ter esse conjunto de rotas aqui, ó, tá? Que é as minhas rotas CRUD, né? Pronto. No PHP aqui, eu tenho o laço tabela PHP módulo, que vai chamar quem? Gerar arquivos laço tabela PHP. Gerar arquivos laço tabela PHP vai instanciar o gerador PHP e vai chamar o método gerar arquivos laço tabela. Vou pressionar F12, então lá no gerador PHP, ó, nós vamos agora abrir esse template. No caso do PHP eu criei um template só, tá? Ele vai ter os includes e as rotas. Então você vai receber no PHP um novo template. Tá aqui ele, ó, PHP includes rotas, onde ele recebe aqui os includes dos controllers, os includes dos modelos, os includes dos services e as rotas, tá? Então esse cara vai chamar quem? Ele vai chamar o PHP includes rotas, que foi incluído bem aqui assim, ó, esse carinha aqui, tá? O PHP includes rotas, o que é que ele faz? Ele faz um laço na lista de tabelas, daí ele vai incluindo aqui os controllers, os modelos, os services e as rotas aqui embaixo. Tá? Bem simplesinho, bem mais simples do que outros que nós já fizemos aí anteriormente, né? Então se eu chamar aqui, no lugar de Node, colocar PHP, laço tabela PHP, cadastros, ele rapidamente cria para mim, aqui dentro de PHP, esse arquivo, ó, PHP include rotas. Então tá aqui, todos os controllers,
todos os models, todos os services e todas as rotas que eu preciso. Tá bom? Nós já tínhamos feito algo similar com o C#, né? Nós temos um arquivinho, só que ele é gerado dentro de cada tabela. Dentro de cada tabela nós temos esse carinha aqui, que ele coloca uma porção de texto que deve ser copiada para 3 classes lá, que é o repository, o repository wrapper e o repository context. Você pode também alterar a lógica do gerador para gerar já esses 3 arquivos com tudo que é necessário, tá bom? Fazendo laço em todas as tabelas. E no caso do Delphi, tem um momento lá que nós precisamos também de uma relação. Esse momento ocorre aqui, deixa eu mostrar para você logo. Dentro do projeto do Delphi nós temos esse Web Module. Aqui, ó, esse Web Module, inclusive nós temos que excluí-lo, ele não tem por que estar aí. Dentro desse Web Module, nós temos que colocar aqui, ó, a lista de controllers, tanto aqui como units, como adicioná-los aqui também, ó. Inclusive estou achando poucos controllers, é porque esse o Web Module aqui, ó, esse carinha aqui. Pronto, aqui sim, já tem mais controllers, tá? Essa parte do gerador não está feita para o Delphi, esse foi colocado manualmente, tá? Então é o que você também pode implementar como exercício, segue o mesmo critério que nós fizemos aqui para o Node e para o PHP, tá? Você gera uma nova rota aqui, ó, para gerar para o Delphi, para gerar também para o C#, pode ser aqueles 3 arquivos lá, tá? Daí você cria um outro template, aqui dentro do Delphi, você vai criar um outro template, a exemplo do que nós fizemos com esse aqui, ó, tá bom? E aí você coloca a sua lógica, assim como nós fizemos com essa lógica aqui, tá? E tenta então gerar esse código dos controllers para o Delphi. Mesmo que o servidor não seja o Delphi, faça esse exercício para ver se ele fica da mesma forma, tá bom? Um exercício interessante para você fazer, para você se aprofundar aí no gerador de código, tá? Então é isso, né? Essas são as novidades aqui no nosso gerador de código. Ele gera já tudo automático, ele está gerando aí algumas relações para facilitar a nossa vida, tá certo? Você está recebendo então esse código atualizado do gerador aí no seu repositório, né? Lembrando que o nosso gerador ainda tem bastante código repetido, tá certo? Mas depois nós vamos ter aí uma outra versão, né, do gerador, uma mais avançada, onde nós vamos enxugar esse código, tá? Ele está assim por enquanto, para que seja mais fácil de você compreender, você aprender o que está sendo feito aqui, tá? Mais para frente a gente diminui a quantidade de código para ficar mais perto da realidade de um sistema em produção, tá? Então é isso aí, ficamos por aqui.